Olá, caros estudantes! Bem-vindos a mais uma disciplina do seu curso. Nesta videoaula e no caderno de estudos, vou procurar apresentar conteúdos que possam permitir a você compreender, praticar e ser multiplicador do uso da cartografia e das novas tecnologias no processo de ensino-aprendizagem em geografia. Esta disciplina aborda alguns fundamentos teóricos da cartografia, como acontece a representação e a comunicação cartográfica, quais são os produtos dessa ciência e as novas geotecnologias que podem auxiliar o processo de ensino em geografia. Por exemplo, você já reparou a quantidade de mapas, imagens aéreas e de satélite que estão em todo lugar? Principalmente nos livros e nos sites? E o GPS que já está chegando aos carros? E até para monitorar as rotas de animais migratórios? Mas se nós não soubermos como usá-los, será apenas objetos sem sentido. Esses são apenas alguns exemplos das aplicações da cartografia e das novas tecnologias aliadas à educação geográfica. Para que você possa compreender esse processo e depois utilizá-lo em seus projetos profissionais, essa disciplina será dividida em 4 capítulos principais. No primeiro, a gente abordará a Terra, como ela se insere na cartografia, que é a base para entendermos as novas tecnologias de representação. Veremos como podemos transformar, medir e avaliar as informações da Terra, que se apresentam numa forma esférica e informações planas, como nos mapas. No segundo capítulo, falaremos como essas informações estão ligadas a uma linguagem cartográfica, cheia de signos que compõem o que chamamos de alfabeto cartográfico. Já no terceiro capítulo, entraremos no aspecto do ensino da cartografia escolar, para apoiar o ensino fundamental de geografia. E no quarto e último capítulo, iremos tratar das novas tecnologias aliadas à cartografia, no âmbito escolar e falando do geoprocessamento, que é a grande mãe das tecnologias digitais. No momento, como nós conhecemos o sensoramento remoto, a fotogrametria, o GPS e o Sistema de Informações Geográficas, o famoso SIG. E no final, apresentaremos alguns sites e programas que você poderá acessar como base nessas geotecnologias. Enfim, esta disciplina pretende te ajudar a compreender a ser mais um multiplicador do uso da cartografia e das novas tecnologias na sua atividade profissional. Este primeiro capítulo visa entender o processo da cartografia como ciência, materializada nos seus produtos cartográficos. Para isso, nós destacamos 6 pontos importantes, que nos darão base para entender os demais capítulos. O primeiro, falaremos um pouquinho do histórico da cartografia. O segundo ponto, a forma da Terra e o sistema de coordenadas. No terceiro, os fusos horários, que regem a nossa vida. O quarto, projeções cartográficas e suas características, é importante saber sobre isso. A escala e suas aplicações e alguns produtos da cartografia. Para darmos início, é interessante observar que cada um de nós tem um endereço. E desde a pré-história, as pessoas também registravam seus endereços, seus trajetos, em diversos materiais, como nas paredes, nas pedras, em qualquer superfície que eles pudessem desenhar. Até podemos chamar isso de mapa. Temos alguns exemplos guardados em vários museus pelo mundo, como um mapa feito de pele de búfalo, pelos índios norte-americanos. Eles definiam as áreas de pastagem e de caça. Esse mapa está exposto no Museu da América em Madrid. Um outro exemplo de mapa primitivo, ele foi feito de bambu entrelaçado de conchinhas e pedrinhas, que os antigos nativos do Pacífico usavam na pesca, mas precisavam entender este mapa, pois neles mostravam o perigo das correntes marinhas. E foi assim que, ao longo do tempo, vários povos registravam seus lugarejos e foram se aprimorando até o que nós conhecemos hoje de cartografia. Assista o vídeo a seguir sobre uma breve história da cartografia.
A cartografia tem como base a organização, a apresentação, a comunicação e utilização da geoinformação, tanto na forma digital como na forma tátil para os deficientes visuais, que inclui todos os processos de preparação de dados, no emprego e estudo de todo e qualquer produto cartográfico. Hoje, temos uma gama de produtos que usamos para representar a Terra em miniatura, seja no plano ou bidimensional ou em 3D. Mas para entender o que cada um mostra, temos que saber o que significam os números, as cores, os símbolos que fazem parte da linguagem cartográfica. Mas para chegarmos até os mapas, por exemplo, temos que entender como conseguimos ver o mundo como uma bola, mas num plano, achatado. Para isso, vamos buscar o conhecimento de Pitágoras, que introduziu o conceito de forma esférica para pensar a Terra matematicamente. Bem, a Terra estando numa referência geométrica conhecida, fica mais fácil quando precisamos medir distâncias ou até mesmo para localizar. E neste item, buscamos um sistema de coordenadas como uma forma de localizar a posição de qualquer ponto sobre uma figura esférica num sistema cartesiano e curvilíneo. No mesmo raciocínio, podemos pensar o velho jogo da batalha naval, lembra? Que determina linha e coluna para encontrar o alvo. Neste raciocínio, observe esse vídeo sobre coordenadas geográficas e os outros assuntos correlatos que deixam bastante claro esta questão. Neste sistema, a Terra é dividida em círculos paralelos ao equador, chamados paralelos, e em elipses que passam pelos polos terrestres, perpendiculares aos paralelos, chamados meridianos. Cada ponto da Terra tem um único conjunto de coordenadas geodésicas definidas por latitude geográfica ou geodésica, que é o ângulo entre a normal elipsoide no ponto considerado e sua projeção no plano equatorial. É a medida no plano meridiano que contém o ponto considerado e é positiva a norte e negativa a sul. Longitude geográfica ou geodésica. É o ângulo entre os planos do meridiano de Greenwich e do meridiano que passa pelo ponto considerado, sendo positiva a leste e negativa a oeste. Um outro assunto que iremos abordar é sobre os fusos horários, e o vídeo a seguir elucida com bastante clareza este tema. A Terra gira e leva 24 horas para dar uma volta completa em torno do seu eixo, não é? Ou seja, leva um dia inteiro para girar 360 graus. Se a gente parar e fizer as contas, a gente percebe que ela leva 1 hora para percorrer 15 graus. Como a gente já sabe, os meridianos são linhas imaginárias que dividem a Terra, e o primeiro deles é o de Greenwich, em Londres. Esse meridiano foi tomado como referência quando, em 1900, se criou um sistema horário mundial. A cada 15 graus de distância de Greenwich, o lugar tem 1 hora a mais, se estiver a oeste de Londres, ou 1 hora a menos, se estiver a leste. Cada 15 graus é 1 hora de diferença ajustada conforme decisão de cada país. Você já deve ter percebido que quanto mais distante um lugar, maior a diferença de horário. O Brasil é dividido em 4 fusos horários. O Repórter Brasil mostrou na semana passada que alguns estados das regiões norte e do centro-oeste enfrentam problemas para adequar a programação de TV ao restante do país. Você vai ver agora como é essa situação no dia a dia. A reportagem é da TV Aldeia do Acre. Manter o controle da programação que o filho assiste na TV não é tarefa fácil, mas alguns pais conseguem desviar a atenção dos pequenos. Rebeca Tomás tem 6 anos e adora passar o dia em frente à TV. Mas quando vai acontecer alguma cena imprópria para a sua idade... Eu tapo o olho,
Durante a noite, quando a gente está em casa, ela assiste televisão junto com a gente, mas a gente já sabe mais ou menos o tipo de novela que a gente está assistindo. Então, quando a gente percebe que vai acontecer alguma cena que é imprópria para ela, a gente pede ou para ela virar o rosto ou para tapar o olho, né? Mas a gente evita, não é do nosso agrado que ela assista a novela, nem nenhuma dessas programações noturnas. Nós temos um controle muito grande sobre o que ela pode ou não assistir. A maior diferença da hora do Acre para o Brasil não é natural, foi imposta por lei. Para corrigir isso, de 23 para 24 de junho, vamos adiantar os relógios em 1 hora. Isso vai facilitar as comunicações, melhorar o horário de serviços e tornar o final do dia de trabalho mais claro e agradável. Cada um continua dormindo e acordando na sua hora de sempre, mas o Acre fica mais ligado no Brasil. É o Acre com 1 hora mais certa. Bem, no item sobre as projeções cartográficas, vamos abordar um dos aspectos mais importantes: as características das projeções, nas quais os cartógrafos ou qualquer profissional habilitado ao projetar o mapa deverá escolher qual a projeção mais adequada para o que ele quer. Pois transformar matematicamente parte da Terra esférica num plano, mantendo essas relações espaciais, requer algumas escolhas, que são classificadas quanto ao tipo de método, de superfície de projeção e das propriedades de cada projeção. Sobre escala e suas aplicações, é interessante saber por quê. Porque dependendo do tamanho do mapa ou da maquete que você queira usar, você vai ter um detalhe ou não de algumas informações geográficas. Vamos ver. Nesta parte, trataremos de entender que existe uma comunicação cartográfica presente nos produtos cartográficos, que vai nos auxiliar muito no ensino de geografia. Pois a cartografia dos temas geográficos nos possibilita ir além do ver para conhecer, através do alfabeto cartográfico. Toda comunicação envolve uma mensagem, que alguém envia e alguém recebe. Na cartografia, esta mensagem é visual e é repleta de símbolos, através de formas e cores que variam conforme o tema e a escala de representação. Observe a figura e note que temos símbolos que podem ser colocados nos mapas em forma de ponto, linha e área. Cada símbolo representará uma informação geográfica. No mapa de vegetação do Brasil, temos a distribuição por áreas através de cores. Elas são diferentes para mostrar que há vários tipos de cobertura vegetal. Já no mapa de produção de laranja, em 2003 no Brasil, mostra com círculos de tamanhos diferentes, para mostrar que há uma maior e menor quantidade de produção em alguns lugares distribuídos no país. Já neste mapa de fluxos, mostra o comparativo do deslocamento de produtos de importação e exportação nos portos brasileiros. Enfim, o uso e entendimento da linguagem cartográfica e a proposta da representação dos fenômenos geográficos contidos nos mapas e nos outros produtos é resultado do envolvimento dos professores como promotores deste conhecimento para os alunos, que estes deverão estar aptos a reconhecer, interpretar, problematizar, fazer análises críticas de vários fenômenos que acontecem dos diversos produtos cartográficos e até levantar hipóteses sobre as origens de uma determinada paisagem. Mas todo esse processo dependerá de um professor preparado, atuante, criativo e principalmente atualizado nos seus conhecimentos de cartografia e geografia. No capítulo 3, você terá alguns exemplos de que se espera da cartografia escolar no ensino fundamental de geografia, conforme o nível escolar dos alunos. Pois nós sabemos das potencialidades que os mapas, as maquetes, os globos podem nos oferecer. Mas para isso, o professor e o aluno eles devem ser alfabetizados na comunicação cartográfica, para saberem ler e interpretar os códigos descritos.
Desde os primeiros ciclos ou séries escolares, as crianças vão expressar seu espaço vivido, percebido e concebido. Até os seus últimos ciclos ou séries escolares, onde eles conseguem abstrair-se com mapas até fazer correlações complexas da paisagem estudada. Neste item também, traremos algumas sugestões de atividades que o professor poderá explorar na cartografia escolar. Como sugestão, há uma série de vídeos que poderão te ajudar. Veja! O ser humano sempre buscou conhecer novos espaços e criou formas para registrar seus deslocamentos. Mas a linguagem cartográfica ganhou força na época das grandes navegações. Um tempo em que a precisão dos mapas era apenas relativa e em que cada traço impreciso podia significar a perda de poder e de territórios. Para conhecer melhor o universo da cartografia, esta turma da Escola Municipal Carlos Chagas, no Rio de Janeiro, faz uma expedição em busca do Tesouro dos Mapas. O desafio dos professores de arte e de geografia que acompanham a turma durante a visita é mostrar que mesmo as observações mais inusitadas podem levar a importantes reflexões sobre a linguagem cartográfica. Aos poucos, os estudantes vão percebendo que tudo o que está representado no mapa pode levar a importantes descobertas. No único mapa confeccionado por um brasileiro em toda a exposição, os alunos encontraram informações que iam além do relevo e da hidrografia. Elaborado na época da Guerra do Paraguai, o registro fazia parte do plano estratégico traçado pelo Exército Brasileiro. Em outra parte da visita, os alunos observam alguns instrumentos de navegação. Na avaliação dos professores, esse assunto ainda vai ser muito discutido em sala de aula. A estética dos mapas, né, a sua funcionalidade, sua época, como ele retrata como ele é um documento histórico também, não só estético, né, como ele documenta uma determinada época, um determinado país, uma determinada situação, ele tem uma proposição para estar sendo feito, né, e como que alguns artistas, né, até de nossos tempos hoje em dia, podem estar fazendo releituras de mapas dentro do seu trabalho. Nós observamos aqui que com os dados, né, os cartógrafos faziam os mapas, então de repente nós vamos tentar fazer com que eles tenham a mesma percepção e consigam também fazer esse tipo de trabalho dentro de sala de aula. Quero começar com a Rosângela pedindo que você faça uma análise do vídeo e queria também te perguntar, partindo desse vídeo, se existe algum momento ideal ou não para que o professor faça uma atividade como essa, levar o aluno até o museu, conhecer essa produção cartográfica, ou se não existe essa etapa definida, como você disse no programa de ontem, isso vai depender muito do desenvolvimento do trabalho do professor. Hoje nós vamos nos aproximar mais dos mapas e vamos entrar propriamente na linguagem cartográfica, né, das noções básicas da cartografia, né. Vamos ver que essas noções e esses instrumentos tiveram uma trajetória histórica, né, não foram sempre assim. E se o professor tiver a oportunidade de levar os alunos para um museu ou em uma exposição tão importante, bonita como essa que esteve aqui no Rio, eu acho que é uma oportunidade fantástica para os alunos perceberem, né, que os mapas são documentos históricos que resultam de uma necessidade de localização, ao mesmo tempo estão vinculados com uma época, né, e a partir daí usar os mapas como uma linguagem, né, e uma linguagem que facilite aprender algum conhecimento sobre o espaço, sobre a história, sobre o meio ambiente, nesse sentido. E no último capítulo, entraremos na era das geotecnologias, apoiando a cartografia para ensinar geografia. Vamos ver como o mundo digital nos ajuda a descortinar o mundo de uma maneira muito rápida, com uma viagem imaginária proporcionada pela informática, pelos aviões, satélites e outras aventuras desta era da informação. Veja esse vídeo e descubra as diversas possibilidades deste universo. 8, 7, 6, 5... Em volta do nosso planeta tem vários satélites, e aqui vai mais um. Eles são transportados dentro de veículos lançadores e são programados para ficar girando em torno da Terra a uns 800 quilômetros de altitude. A velocidade é tão grande que esse aí demora só 1h30 para dar uma volta completa no planeta.
Os olhos do satélite são chamados de sensores. Cada pedacinho do planeta pode ser visto por eles. Estas imagens são transmitidas para a Terra, onde as pessoas trabalham com elas no computador. Esta é uma floresta com um rio e algumas casas. A imagem vista de longe não é muito boa, fica tudo meio misturado. Mas se captarmos só as partes vermelhas da imagem e registrarmos em preto e branco, ela fica assim. Agora dá para ver melhor as casas. Da mesma forma, se captarmos apenas as partes azuis da imagem e a registrarmos em preto e branco, ela fica assim. Viu como agora o rio aparece melhor? Mas nós podemos ver tudo isso colorido, colocando uma cor em cada imagem. Por exemplo, queremos que as casas sejam vermelhas e que o rio seja azul. Quando uma imagem é colocada em cima da outra, fica assim. Agora temos uma imagem colorida, destacando apenas as coisas que nos interessam. Este é o princípio das imagens de satélite, que podem ter muitas utilidades, inclusive para fazer mapas. Hoje, as casas e veículos já podem ser vistos do espaço. Ainda não dá para ler a placa de um automóvel. Mas a cada dia, novas pesquisas vão fazendo com que os satélites enxerguem cada vez melhor. Ao final do capítulo, apresentamos alguns exemplos de aplicativos do mundo digital com enfoque na cartografia escolar e em outras temáticas geográficas, que estão disponíveis na internet ou em outras mídias, que podem auxiliar as aulas de geografia do ensino fundamental conforme os PCNs. Esperamos que esta disciplina possa ampliar seus conhecimentos acerca das potencialidades da cartografia e das geotecnologias nesse vasto campo do conhecimento geográfico. Mas não se esqueça, estamos vivendo na era da informação e da comunicação. Precisamos estar atentos às novidades deste mundo digital e principalmente aos fatos que nos cercam.